E aí, gente, a repercussão negativa da goleada sofrida no Beira-Rio ontem para o Inter no primeiro grande desafio do ano faz o Grêmio repensar algumas situações. O principal deles: o Grêmio vai precisar contratar um lateral direito porque Marcos Rocha não tem mais condições de ser o titular. O Grêmio vai desistir finalmente de Franco Cristaldo e agora intensificar a busca por um camisa 10 que chegue jogando e a busca pelo camisa 5. Ontem ficou nítida a preocupação que Luiz Castro tem com Arthur e Thiaguinho. Eles ontem ficaram expostos. Ontem ficou escancarado o porquê que Luiz Castro pediu Guido Rodrigues, que acabou acertando sua ida para o Valência. Ontem, se o Grêmio tivesse, por exemplo, o Guido Rodrigues, o Ascaciba ou qualquer outro camisa 5 que foi vinculado ao Grêmio aí nos últimos dias, camisa 5 de qualidade, por óbvio, o Grêmio não teria feito a dupla Arthur e Thiaguinho sofrer tanto o quanto sofreu ontem. O Grêmio precisa de um camisa 5. O Grêmio precisa de um camisa 10 que decida jogos. O Grêmio precisa de um lateral direito melhor fisicamente. Vamos falar também sobre a situação física de alguns jogadores. Noriega, pesado. E a situação física de Marcos Rocha, a situação do Everton, Wagner Leonardo, errou tudo que tentou. Vamos falar também do Grêmio que precisou recorrer ao banco e do banco veio Edenilson, Dodi, jogadores que já não poderiam mais estar em Porto Alegre. Isso que a limpa foi grande. O Grêmio não precisou recorrer a Pavon, a Gemerson, a tantos outros que já saíram. Mas quando tu recorre a Dodi e Edenilson, é o que acontece. O Grêmio ontem recorreu a jogadores que não podem mais estar aqui. Jogadores que não fazem, que nunca fizeram a diferença. Ontem ficou nítida a situação do Marcos Rocha. Ele perdeu todos os lances por Bernabei, ele perdeu todos os lances para o Carboneiro. Ontem o Grêmio, sem um camisa 5, expôs Arthur e Thiaguinho ao ridículo. Os dois estavam perdidos e desprotegidos. E o Everton ontem ficou claro, né? A Leila não ia liberar um goleiro que tivesse condição de ser titular do Palmeiras. O Everton faz 2 anos que não joga nada. No penúltimo ano, o Palmeiras ainda segurou o Everton, porque ele ainda oscilava entre jogos bons, jogos ruins. Aí, a partir do ano passado, o Palmeiras identifica que não dá mais. E o Everton perde a posição. Tanto que o Palmeiras vai ao mercado para buscar um goleiro titular. E a Leila libera o Everton porque ele pediu. Só liberou o Everton porque ele não servia mais. Só liberou o Marcos Rocha porque ele não servia mais. O Palmeiras não é burro. O Palmeiras não é trouxa. O Palmeiras, por exemplo, liberou o Diogo Barbosa para o Grêmio porque não dava mais. É simples. Ah, mas contratamos um goleiro de seleção brasileira. Não, o Everton não é mais goleiro de seleção brasileira. O Volpi era insuficiente? Sim. O Everton também é insuficiente. O Bento seria o goleiro ideal? Também não sei, porque vive péssima fase na Arábia Saudita. Ah, mas se fosse o Groito, tava babando. Aí é que tá. O Groi vive fase regular desde que saiu do Grêmio. Ah, mas o Groi tá na Arábia. Tá jogando muito. Já trocou de times várias vezes e continua jogando muito. Se fosse o Fábio do Fluminense, continua jogando muito. Se fosse o Cássio do Cruzeiro,
eu já não teria tanta certeza assim, porque oscila em grandes jogos e oscila em jogos não tão bons. O Everton foi liberado pelo Palmeiras porque não jogava há 2 anos. O Marcos Rocha foi liberado pelo Palmeiras porque hoje era reserva. Eles não podem ser titulares do Grêmio. É simples. Eles não têm condições de jogar no Grêmio. O Everton, no primeiro jogo grande, ele tem 3 falhas. 2 delas indiscutíveis. O primeiro e o último gol. Um goleiro que foi de seleção brasileira, goleiro que veste a camisa 1 do Grêmio, não pode tomar gol no canto dele. Da maneira que foi, de um chute o chute do jeito que foi. E aí chegamos em Noriega, que era um zagueiro incontestável até o final do ano passado, mas que nesta temporada está pesado. O Grêmio precisa colocar ou o Luiz Eduardo, ou o Gustavo Martins, ou contratar um zagueiro indiscutível. Wagner Leonardo ontem fez um péssimo clássico. Precisamos discutir o Wagner Leonardo. O jogo do Grêmio foi horroroso. O clássico do Grêmio foi ruim. As escolhas do Luiz Castro foram ruins. O Grêmio esteve apático em campo. A preparação física aquém. E o Grêmio precisa entender que precisa melhorar muito. É preciso contratar um lateral direito, é preciso contratar um volante, é preciso contratar um camisa 10. São posições urgentes. Deixa o like, se inscreve no canal. Um abraço, valeu.